Fala pessoal, o nosso AsaCast de hoje traz um convidado especial, o professor Rudimar Marques. Olá, gente, boa tarde. Então, a gente está aqui para conversar um pouco sobre a formação do professor, sobre o trabalho dele em sala de aula, sobre as expectativas dele. E, de antemão, eu já agradeço pelo Rudimar ter aceito o convite de trabalhar conosco desde o primeiro ano da escola. E ele vem fazendo um trabalho excelente aqui com a gente, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, muito elogiado pelos pais, inclusive pelo pulso forte, pela cobrança, e ao mesmo tempo, um cara que consegue ter pulso forte e ser querido. Isso é muito difícil, a gente já conseguir ter essas duas características. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber, você é formado em quê? Conta pra gente aí. Bom, eu sou formado em língua portuguesa, né, licenciatura em letras, né, em suas respectivas literaturas pelo Instituto Federal Fluminense. Tenho duas pós, né, eu fiz neuropsicopedagogia e língua portuguesa. E por fim, agora eu finalizei a minha pedagogia, minha segunda habilitação. Por agora, né, comecei o meu mestrado, né, E já vou fazer um fazendo. corte, foi muito engraçado. O Rudimar veio todo preocupado para falar comigo assim: Nossa, tem uma coisa para falar com você. Eu, o que que é? Não, porque eu vou fazer mestrado, eu vou ter que faltar um dia no semestre. Eu falei, qual que é o problema? E foi. Foi sim, Dudu ali Parabéns. sempre me organizando da melhor forma, né, possibilitando esse meu ingresso ao mestrado. E é isso, estou na área da educação, uma área que eu gosto muito, né, e não me vejo longe dessa área, seja administrativamente falando ou dentro de sala de aula, né? E é muito bom dividir esses momentos com os alunos, trocar com os alunos, levar minhas experiências e receber experiências novas, né? Uma coisa que eu aprendi com os meus professores é que nada é fechado, a gente consegue conversar, principalmente em língua portuguesa, que é uma língua viva. Então a gente chega com uma resposta, mas os alunos trazem uma outra interpretação e a gente vai escutando daqui, escutando dali, vê o que é possível, o que não é possível, e a gente coloca o aluno, né, dentro da nossa aula, às vezes até dentro do nosso planejamento. Às vezes eu preparo uma aula e o aluno levou a aula para um outro ramo, e tá tudo bem. É para isso que a gente precisa desses alunos, é para isso que a gente está ali para trocar, né? Você acha do tipo que você é um cara carismático, né? A gente percebe isso. Que ter esse carisma faz diferença na aula? Faz sim, porque eu recebo alguns alunos e eles relatam, porque antigamente não era assim, ou eu aprendi, tem que ser só assim. Eu falei, não, temos outros caminhos, vamos escutar outros caminhos também. Se for possível, a gente colhe, se não, a gente instrui e faz o caminho viável. Eu E eles acho gostam de escutar isso. Eu acho legal porque, assim, não estou aqui para dizer que todo professor tem que ter o seu perfil, mas Sim, sim, vários perfis são legais. Às vezes a gente exatamente. tem um professor que é carismático, o outro que é, tanto que quando às vezes os alunos vão brincar com a gente, eles falam que fulano é assim, ciclano é daquele jeito, cada um de um tipo, Eles pegam, né, o jeito, os trejeitos de cada um e começam a interpretar. e todo mundo é bom, entendeu? Sim, Então, sim, a gente se complementa, né? se complementa, porque também se todo mundo for igual, Imagina. imagina, não tem, Não, não tem não dá para ter vários Rudimar por aí, não. Rudimar por aí, não. E aí me fala mais uma coisa, como é que está sendo essa, você já teve essa experiência, né? Mas aqui no Colégio Asa, trabalhar com ensino fundamental, vocês conhecerem, o Rudimar trabalha com a ponta, né? O sexto ano e também o nono, que já é bem mais maduro, né, Rudimar? Sim, Quase, sim. inclusive que turminha de nono ano que a gente tem, né, cara? Muito boa. Muito Muito boa. boa. Eu fico impressionado com eles, estou apaixonado por essa turma. Eles são muito Mas bons. hoje entraram duas alunas novas. Antes de eu pensar em colocar no grupo do WhatsApp, a representante de turma já me mandou os contatos, pedindo para que eu pudesse inserir. Falei, caramba, que organização. Mas o Rudimar trabalha com fundamental e também com médio. Né? E como é que é diferente a sua postura em sala, a forma de trabalhar, ou você consegue trabalhar de uma maneira bem retilínea nos dois segmentos? Acredito eu que consigo trabalhar dessa maneira bem uniforme. É Uniforme. claro que algum linguajar a gente seleciona, a gente filtra mais, mas o jeito que eu sou dentro do sexto, eu sou no nono, eu sou no ensino médio também. É claro que os conteúdos vão mudando, vão se adaptando, mas a gente dialoga da mesma forma, com o mesmo carisma, com a mesma atenção, de escutar o aluno, de chegar para perto. Isso faz diferença. A Tá. gente não trabalha com
com apenas matrículas, a gente lida com humano. Com humano, isso é verdade. Então, A gente tem que eles entender, gostam cara, disso, de olhar no olho. Não, eu não entendi, então vou à mesa. Isso tanto no médio quanto no fundamental. Cara, e eu fico realmente, acho interessante, porque você é um professor que puxa. Porque, assim, vou te fazer uma pergunta em breve, né? Mas eles gostam de você mesmo assim. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: porque esse vídeo pode ser assistido por alunos que ainda virão para o ASA estudar. E como é que é a prova do professor Rudimar? Uma prova completamente contextualizada. Completamente. Não tem aquilo de, diga o sujeito, aí coloca uma frase avulsa. Não, a gente tira um texto, uma notícia importante, a gente pega um cartaz atual, em cima daquilo eu aplico interpretação, eu aplico gramática. Então eu começo a colocar o aluno para pensar no hoje, no agora, num texto atual. Né, porque a gente precisa. Não adianta pegar um texto lá de, sei lá, quando é importante ler os textos antigos, nos trazem muitas informações, muitas coisas ricas para a nossa atualidade. Só que o aluno hoje está sendo bombardeado por vários textos, várias mídias. Então, por que não tirar textos dali e trabalhar interpretação, questões gramaticais? Que você fez com o nono ano, que eu fiquei encantado. Foi o do Fake News. Da fake news. Que você usou o Canva, né, como ferramenta. Fala um pouquinho de como foi esse trabalho aí. A gente estava trabalhando fake news, né, gênero jornalístico, e eu separei a turma em grupo e destinei que cada um deveria escrever uma notícia. Aí eu informei qual que seria fato e qual que seria fake. Então eles utilizaram o Canva, construíram a notícia como se fosse um repórter mesmo, estrutura de notícia, e depois a gente foi fazer a leitura em sala de aula. E aí eu jogava para a turma, isso é fato, isso é fake. E eles sabiam, né, que não deveriam aumentar muito o ponto, porque a fake news não aumenta tanto, eles querem nos pegar na mentira, então foi... Cara, eu achei sensacional porque hoje a gente vive uma enxurrada de fake news. E você colocar o aluno para produzir uma fake news faz ele pensar que alguém realmente faz isso. Exatamente. E fica muito parecido com a verdade. E dá ao aluno um pouco de curiosidade quando lê uma matéria, tentar checar se aquilo é real ou não. Aí eu falei de pesquisar em outros sites para avaliar se isso é verdade ou não, as palavras chamativas. Então eles se deliciaram na produção desse gênero textual. Esse tipo de atividade a gente desenvolve aqui na escola, a gente chama não, né? Um método chamado metodologia ativa, que o aluno ganha ponto por esse tipo de atividade, um exemplo de metodologia ativa, e a gente acaba fugindo um pouco também do tradicional, não que não tenha. Aqui no ASA a gente tem simulado, prova objetiva, prova discursiva, exercício de casa, mas não só isso. A gente dá uma modernizada na avaliação, trazendo outros elementos avaliativos que não são o tradicional da prova escrita, obviamente, porque quando a gente sai da escola, cara, e vai para o mundo do trabalho, o cara não vai ficar te selecionando por prova, a não ser um concurso público. Sim, mas mesmo assim, dentro de uma estrutura pública, lá você não vai crescer fazendo prova todo mês. Você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber se expressar. E essas atividades que a gente tem desenvolvido têm ajudado muito nesse desenvolvimento, para além de marcar X e escrever uma resposta discursiva. É verdade. Né? Não é só uma prova. A prova é um dos nossos instrumentos. Exato. E tem, não deixa de ter. Exatamente. E aí, para a gente fechar, um bate-papo rápido, me responde uma pergunta legal aqui. O que você acha de ser professor? Você recomenda para algum aluno fazer letras ou ser professor? Recomendo, sou suspeito para falar, mas recomendo. Às vezes as pessoas têm uma imagem deturpada da educação. E, assim, eu me realizo dentro de sala de aula. Sala de aula é um palco, e aí a gente pode ali trazer vários personagens, né? E são os alunos hoje estão ocupando esse papel, né, principal dentro desse palco. Isso é muito lindo e gratificante de ver que eles estão indo. Eles estão caminhando, eles estão conseguindo a sua vaga na universidade, seja pública, seja federal, e eles estão... Hoje eu já tenho colegas de profissão. Isso acontece. Então é muito lindo. E gente que tá fazendo letras. Eu acho legal esse brilho nos olhos do Rudimar, que também acontece comigo. Eu sou professor de biologia, adoro o que eu faço. Eu tenho uma turma toda sexta-feira à tarde, e o pessoal que está querendo fazer medicina, tal, mais específico na área de biologia. E sexta-feira à tarde é cansativo, cara. Você já está a semana toda ali. Vira e mexe, olha nos olhos do aluno e fala assim, pessoal, vocês querem ser médico mesmo? Faz.
porque eu tô morto, mas eu tô feliz. Sim. Eu tô aqui dando aula, alegre. Traz uma realização pra Porque gente, né? não interessa se é sexta-feira à tarde, se eu tô cansado, eu tô no meu ambiente. Eu tô onde eu quero. Então imagina se você estiver no meio de um plantão, estressado, e chegar um problema, você tem que estar feliz porque você quer ser aquela profissão, aquilo que você sonha. E aquele estresse ele tem que passar, porque ali na hora é o profissional Rudimar, é o profissional Dudu que vai estar atuando e não a pessoa. Eu não posso trazer para ali os meus problemas pessoais e descontar, como alguns colegas, não só professores, mas em todas as áreas, as pessoas não conseguem diferenciar. Mas eu acho que fazer o que você gosta ajuda muito a minimizar esse tipo de situação onde você está indo. Sim. Fazer o que a gente gosta, fazer com excelência, entregar excelência nos nossos trabalhos é fundamental. Então, te agradeço. Convido você para vir conhecer o Colégio Asa, conhecer o professor Rudimar, tá, que trabalha com a gente tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Dudu. Conheçam a minha aula, venham participar de uma aula experimental. É isso aí. Valeu, gente. Valeu!